E você vê que tocou já a sirene, sabe que quando toca a sirene é porque a gente tem notícia, tem movimentação no mercado que está agitado. Vamos começar essa central do mercado falando do Flamengo. O Flamengo aí que sinaliza um interesse no Martín Cáceres, uruguaio de 31 anos, jogador de Copa do Mundo, jogador que está na Lazio da Itália, já tem muitos anos na Europa e é um jogador de extrema confiança do maestro Tabárez, é um jogador polivalente, joga na zaga, joga na lateral. Mas o Flamengo não negocia com o atleta. Foi um nome que foi ventilado nos bastidores. Ainda tem gente no Flamengo em dúvida em relação se avança em uma possível negociação. Mas seria para zagueiro, né? Seria para jogar como zagueiro, né, André? Olha, zagueiro, ele tem 1,83 m, não é um jogador muito alto, né? Como zagueiro, acho que o Flamengo tem outras opções. Como lateral, o Flamengo tem uma necessidade maior, mas ele também é um lateral defensivo, um lateral zagueiro. Então, você não espere que ele vá se lançar o ataque, como a gente está acostumado aqui no futebol brasileiro e como a torcida do Flamengo pede. Mas é um jogador com grande experiência internacional, passagem por grandes clubes da Europa, muito tempo de seleção uruguaia, Copa do Mundo. Então é um jogador que realmente, quando chega para ficar e tomar conta da posição. Resta saber qual posição, né? Exatamente. Mesmo porque na lateral direita, ele já jogou na lateral esquerda, direita também, e a direita tem tudo para ser o Rafinha, que é o jogador que o Flamengo negocia e que já tem. Que aí não é um lateral defensivo, é um lateral uma ofensivo, outra característica. Que é o que o Brasil e o torcedor do Flamengo tem mais, gosta mais de ver, né? Até por isso também essa dúvida em relação aos bastidores ali no Flamengo, a diretoria do Flamengo, e ao nome do Martín Cáceres. Sem dúvida nenhuma, é um grande jogador, mas tem que ver exatamente o Flamengo fica nessa dúvida se é um jogador que vai encaixar nesse exato momento. O Flamengo que chegou do torneio da Flórida hoje, desembarcou, e a gente vai até o Globoesporte.com mostrar rapidinho ali que o Fred Huber tá acompanhando o Flamengo, né, o desembarque do Flamengo, e tem uma declaração importante aqui do Diego, que está na mira do Flamengo, está aqui, ó, vamos ao Globoesporte.com, está aqui o Diego dizendo sobre a negociação, ou a negociação da renovação de contrato. A gente trouxe, inclusive, na Central do Mercado a informação do interesse do Orlando City, mas o Orlando City acabou saindo, dizendo que ele tem, dizendo que o Diego tem interesse em renovação, que estava muito mais na cabeça em renovar o contrato com o Flamengo, e as conversas acontecem. E pelo desenho da coisa, ele vai querer ficar mesmo no Flamengo, né, Lofredo? Senão a proposta era muito boa do Orlando City. Pois é. No cenário nacional, a gente não vê o Diego em outro espaço, pelo menos. Não me parece que não tenha nenhum clube, nesse momento, interessado no Diego. Para o exterior, principalmente para os Estados Unidos, precisa ver o que o Diego quer exatamente para o final da carreira dele. Se ele quer continuar brigando por títulos, jogando em alto nível, brigando por títulos relevantes, e aí o Flamengo, nesse momento, é uma excelente opção, né? Ou se a questão é financeira, e acho que aí financeira nem é tão ruim o Flamengo, a opção do Flamengo, ou de vida para ele, para a família dele. O Diego é um cara com muita rodagem internacional, conhece aí todos os benefícios e dificuldades de viver no exterior. Se ele tiver um plano de vida, talvez a opção dos Estados Unidos seja uma boa. Não sendo, acho que o Flamengo não resta a menor dúvida. Para essa mudança de ideia, para essa mudança de patamar, até na ideia do Diego, conta muito o Abel Braga, que é um cara que sabe muito bem conversar com o jogador, explicar, né, o que ele quer, e certamente o Abel trabalha fortemente nos bastidores para a renovação de contrato do Diego, porque ele sabe que vai ser importante. Não tenha dúvida, e eu vejo o Abel conversando com o Diego, né, tenho certeza que isso vai acontecer, para explicar para o Diego exatamente o que ele quer que o Diego produza, faça no time do Flamengo, um time que vai ter boas opções no meio campo e que não vai poder ter nenhum jogador que não consiga render no seu máximo. E o Diego rendendo no máximo dele, ele vai brigar, claro, por uma posição no time titular do Flamengo. Mas acho que o Abel vai passar direitinho para ele e o Diego vai ver se ele é capaz de, no final, reta final de carreira, conseguir desempenhar isso que está dentro da expectativa do treinador. Notícia que a gente trouxe aqui na Central do Mercado, dentro do Seleção Sport TV, o Mariano, ex-Fluminense, muitos anos de Europa, né, Sevilha, e está no Galatasaray. O São Paulo fez uma consulta da possibilidade do jogador voltar ao Brasil e vestir a camisa do São Paulo. A diretoria entrou em contato para saber a situação toda. E o que pega lá na Europa, Lofredo e amigos, o Galatasaray
é uma dificuldade do país, né, com o aumento do câmbio, a moeda, né, muito desvalorizada, esses jogadores ganham em euro, e aí tem que pagar, uma folha salarial fica inchada, então uma possibilidade de voltar ao Brasil, o Mariano vê com bons olhos, tanto que o Flamengo foi atrás do jogador, acabou não chegando a um acordo, mas é uma situação que o São Paulo estuda a possibilidade. Ainda não há uma proposta, não há uma negociação em curso, apenas uma consulta, mas é uma possibilidade. 32 anos, o São Paulo entende que é um jogador que muda patamar de vestiário, muda patamar da equipe, com uma bagagem que ele tem. Você vê dessa mesma maneira? Vejo dessa maneira. É um jogador que foi bem no Brasil, campeão brasileiro com o Fluminense, se firmou no cenário europeu, jogou em alguns clubes, sempre com uma permanência razoável nas equipes, ou seja, e sempre jogando como titular, aparecendo bem, tendo até um certo destaque. Então, não é aquele jogador que vai na Europa, bate e volta, e aí você não sabe exatamente que situação que volta, se tem realmente potencial para render. É um jogador que já tem, a gente sabe muito bem do potencial, está voltando por conta dessas situações do cenário na Turquia, e também porque um pouquinho já mais adiantado no final da carreira, mas ainda tem a render, e eu acho que numa posição que o futebol brasileiro tem muita carência, ele poderia acrescentar qualquer clube. Outro jogador que está também no futebol turco é o Guilherme, o lateral esquerdo, também joga no meio campo, a gente vai ver imagens dele aí. André Lofredo é um jogador que não tem história nenhuma praticamente no futebol brasileiro, foi muito jovem para o Braga de Portugal, passou por Portugal, foi para Itália e está no Malatyaspor, que é um time da Turquia que está na terceira colocação do Campeonato Turco, dividindo ali a segunda colocação com 17 pontos, e é um jogador que o Santos sinaliza um interesse. É um jogador que entrou no radar do Santos e o Sampaoli disse que conhece o jogador, já viu o jogador atuar algumas vezes. É claro que é difícil para a gente analisar, porque a gente não conhece o jogador. Mas só o fato do Santos olhar, principalmente através do seu treinador, esse mercado, puxar esses jogadores, já é você vê que é um acréscimo para o futebol brasileiro, um cara que se formou na Europa há tantos anos, ele está com 27 anos. Eu acho que o Sampaoli vai dar uma outra visão para o Santos, porque ele vai estudar bem as contratações. Pode ser que ele não acerte, mas serão contratações fora do padrão do que a gente está acostumado no futebol brasileiro. De repente vai surgir aquele jogador que, olha, esse jogador a gente não conhece muito bem, saiu cedo do Brasil, ou então um jogador internacional que estava se destacando num clube menor, ou até num clube de médio porte sul-americano, e o Sampaoli vai buscar lá, por conta de estatística, por conta de análise de vídeos e pelo que ele já viu, e vai apresentar para o Santos. A gente vai ver um Santos, por conta dessa situação do Sampaoli, bem diferente esse ano. Talvez demore um tempo para encaixar, porque esses jogadores têm a questão da adaptação ao futebol brasileiro, mesmo o jogador que é brasileiro. O jogador brasileiro, claro, não vai ter a situação do idioma, mas ele está acostumado a jogar de uma outra maneira, com uma outra pressão, com uma outra situação, com um outro tipo de treinador. Então, tem sempre uma questão de adaptação. E talvez isso pegue nos primeiros 6 meses do trabalho do Sampaoli. Acho que vai haver uma pressão inicial por conta disso. Felipe Aguilar, zagueiro, já está a caminho, que é do Atlético Nacional, vai fazer exames médicos, já se despediu. Tem o Soteldo, que já está treinando o venezuelano. São as contratações do Santos que ainda buscam um goleiro. E o Everson, que é o goleiro do Ceará, ainda vai ter mais uma reunião, é uma demora incomum que chama a atenção, é um negócio que já estava avançado, a gente tem trazido a informação aqui na Central do Mercado, mas vai para uma terceira reunião. E aí o Santos espera fechar esse negócio o mais rápido possível, porque é o goleiro que exatamente o Sampaoli quer, com essas características de jogar com os pés. Um dos goleiros, né, que ele chegou a indicar. Tinha o Martim Campana, né? Campana também, talvez fosse a preferência dele, mas o Everson tem essa qualidade de jogar com os pés, também batedor de falta, sim, né? Fez gol no Corinthians, então, fez gol no Corinthians, para o Santos já entra no currículo forte do Santos contratar. E agora, a questão do gol, o gol em si, a gente já viu no primeiro amistoso que não tem tanta necessidade assim. Vanderlei, claro, tem algumas deficiências, é um goleiro muito bom, tem algumas contestações, mas assim, debaixo das traves, é um goleiro que mostra a qualidade, que o torcedor do Santos, no geral, agrada ao torcedor do Santos no geral, e então não sei
Claro que vai chegar com o aval do treinador, mas eu não sei se o Everson chega e toma a posição assim com tanta facilidade do Vanderlei. É uma situação do Vanderlei se adaptar àquilo que o treinador quer. Claro, treinar um pouco mais. Claro que há uma dificuldade para quem nunca jogou com os pés, não vai ser em 3 treinos que vai ficar bom com os pés, mas tem que ir evoluindo. Existem os dois lados e o lado do treinador que chega com o aval da direção do Santos e vai impor aquilo que ele pensa, aquela cultura de jogo, estilo de jogo que ele pretende. Mas, enquanto o Everson não fecha, a expectativa é fechar até a sexta-feira, a gente vai a São Paulo com o Cássio Barco, que tem outras informações dos clubes paulistas, a movimentação do mercado e principalmente, né, Cássio, o Corinthians, né? O Corinthians aí de olho num lateral que foi campeão e tem gente que pode estar de saída. Atualiza pra gente aí. Bem-vindo à Central do Mercado, amigo. E aí, Hernan, tudo bem? Olha só, vou começar falando um pouquinho só do Santos. Vocês estavam conversando aí, o Lofredo falando desse estilo de contratações Sampaoli, né? Esquema meio Moneyball, para quem já viu aquele filme com o Brad Pitt, né, de beisebol, muito ligado em estatísticas. Então o Santos vai trazer o Felipe Aguilar, zagueiro, que é uma contratação curiosa. 25 anos de idade, 1,90 m, muito bons nas bolas aéreas, mas lidera estatísticas de passe na Liga Colombiana. E aí entra esse estilo de Sampaoli, por isso foi um pedido do Sampaoli. O Santos ainda não confirmou, quem confirmou foi o Atlético Nacional, que o próprio Felipe Aguilar fez um pedido para se liberar, tem muita vontade de jogar no Santos, de trabalhar com o Sampaoli. Então o jogador é esperado já para fazer exames médicos, ok? Agora vamos passar para o Corinthians, que está com um cardápio recheado, mas não são notícias muito boas. Pô, mas o Arana pode voltar, Guilherme Arana, né? Como você falou, lateral campeão. Pô, mas é que assim, é o seguinte, apesar de não estar nos planos do Sevilha, não está nos planos do jogador a princípio voltar para o Brasil, né? A primeira opção dele. E o Corinthians ainda não fez uma proposta, tá estudando a situação, tá? O Sevilha já ofereceu o Arana a 3 clubes portugueses, não avançou nessas negociações, ele não está relacionado para o próximo jogo contra o Atlético Bilbao na Copa do Rei. Então é um jogador que, claro, interessa, né? É um jogador que deixou o Corinthians em 2017 por 10 milhões de euros, foi muito bem aqui, e outros clubes vão monitorar essa situação, inclusive o próprio Santos, que precisa muito de um lateral esquerdo. Outra notícia, essa bem incômoda, é o do Ángel Romero. Romero, ele não está nem treinando em coletivos com o time principal. O jogador é ídolo da torcida, maior artilheiro da Arena Corinthians com 27 gols, tem 221 partidas, está numa situação complicada, porque o contrato dele acaba dia 14 de julho. Já pode assinar um pré-contrato e ainda não chegou a um acordo de renovação. O Corinthians, para não correr o risco de perder o jogador de surpresa, botou ele na parede. Então afastou ele dos treinamentos coletivos, só faz os treinos físicos até que essa situação seja resolvida. Detalhe, o prazo de inscrição no Campeonato Paulista, o deadline, é na quinta-feira. Se o Romero e o Corinthians não correrem com isso também, o jogador pode acabar, mesmo acertando uma renovação, ficar fora dessa primeira fase do Campeonato Paulista. E uma última notícia do Corinthians é que Fábio Carille perdeu uma opção para ataque. Tem muitas, né? Mas o Jonatas, que fez 9 jogos e só esse gol contra o São Paulo, num jogo que o Corinthians inclusive perdeu para o São Paulo, vai ser devolvido ao Hannover. Ele estava por empréstimo até o meio desse ano, né? Cumpriu 6 meses, mas ele e o Corinthians entenderam que o rendimento dele nesses 6 meses ficou abaixo da expectativa, então o jogador será devolvido ao Hannover da Alemanha, já está fazendo as malas e voltando para a Alemanha. Então agora Fábio Carille fica aí com as opções, né? Gustavo, o Bozelli chegando e o Roger. E a possibilidade ainda do Wagner Love sendo monitorada de longe, André. Sem dúvida nenhuma. Cássio, obrigado pelas informações. Que fase do Jonathan, hein? Eu só não acho que o Carille perdeu a opção, porque essa opção ele não tinha. Uma opção que já tinha se demonstrado que não podia ser aproveitada, ainda mais com o inchaço da posição. Né? O Corinthians agora tinha 4 centroavantes. A gente está vendo o único gol do Jonatas com a camisa do Corinthians, um gol que ele ainda dominou a bola com o braço, ou seja, um gol irregular. É um jogador que não só não mostrou no período que esteve em campo, mas também nos treinamentos, né? Também não agradou. Embora possa ter tido empenho, não conseguiu convencer ninguém de que poderia ser titular ou mesmo opção para o Corinthians. O Corinthians tendo Bozelli e Gustavo, talvez já estivesse bem suprido ali nessa posição. Ainda tem o Roger, não poderia mesmo ficar com o Jonatas. Se chegar o Wagner Love, acho até que
alguém dança, ou o Roger, ou mesmo o Gustavo num novo Mas empréstimo. o próprio Carille, no último domingo, na coletiva, ele citou o Cruzeiro, que tem 4 jogadores na mesma posição, né? Então ele falou, isso não é um problema, hoje em dia o futebol tem que ter mesmo, tem que ter elenco, você perde jogador por lesão, você perde jogador por cartão, enfim. Então o Carille deu a entender que 4 tá bom para ele. Então a saída do Jonathan, ele espera mesmo a chegada do Wagner Love. Com 4, eu acho até que também ele não ia falar, eu quero mais é que um deles vá embora, né? Evidentemente. Por um certo respeito. 4, pode trabalhar com 4 centroavantes. Duro é utilizar, ele mesmo que já chegou a montar times sem centroavante algum. Né? Então, eu tenho 4, mas de vez em quando eu vou até montar o time sem nenhum. É um estilo de jogo. Né? Agora, Lofredo, eu queria falar contigo sobre o Paulo Henrique Ganso, né? Porque o Ganso, ele está em vias de assinar o contrato com o Fluminense, 1 ano de empréstimo, uma temporada, um retorno, uma tentativa, claro, evidentemente, de resgatar o bom futebol que ele apresentou quando jogou pelo Santos, quando jogou pelo São Paulo, não foi muito bem no Sevilha, a gente está vendo imagens dele aí com a camisa do Sevilha, ele conseguiu essa liberação para poder procurar um clube aqui no Brasil, e o Fluminense está ensaiando aí fechar um contrato com ele, inclusive a notícia que a gente teve do avanço da conversa ontem, inclusive um papo entre ele e o Fernando Diniz pelo telefone. A situação já está muito avançada, são detalhes apenas, só o Sevilha liberar a documentação para ele poder, enfim, ser anunciado pelo Fluminense. Melhor para o Ganso ou melhor para o Fluminense, ou bom para os dois? Não, acho que é um negócio, dependendo dos valores envolvidos, dependendo qual vai ser o gasto do Fluminense, é um negócio interessante. O Fluminense ele não quer aumentar o teto salarial muito, né? E a composição é 70-30, né? 70 do Sevilha, 30 do Fluminense, que seria dentro do teto salarial, e outras prioridades. De repente, o que está sendo discutido nesse momento, e a gente tem trazido essa informação, é que o Sevilha pode ter prioridade em alguns jovens das categorias de base do Fluminense. Então, por conta da negociação. Por conta da negociação. Então, é o Fluminense tentando buscar aí... O Fluminense precisa de algum jogador referência. Então, isso pode ser um jogador referência. O Ganso, a gente tem que dizer que teve até alguns bons momentos no São Paulo, mas nunca chegou a ser o Ganso do Santos, aquele que a gente esperava ver liderando o meio-campo da seleção brasileira. E desde então vem só caindo de produção. O quanto ele se encaixa num esquema de jogo de Fernando Diniz, eu não consigo visualizar muito bem. Claro que a qualidade de passe dele pode acrescentar. A movimentação, a gente sabe que não é o forte do Ganso, e nem a dedicação à marcação. Mas tudo pode ser bem adaptado pelo técnico se o jogador estiver rendendo na parte de habilidade, a qualidade técnica que ele tem, colocar uma bola com condição para o centroavante, para o atacante. Então, eu acho que é um contrato de risco para as duas partes, porque se o Ganso não der certo, limita muito a carreira dele, a continuidade da carreira dele no futebol brasileiro em alto nível, e para o Fluminense, por conta do valor. Se o valor e por perder algum outro jogador que possa envolver numa negociação com o Sevilha. Mas às vezes a gente tem que arriscar. Eu acho que para o Fluminense o momento para ter uma qualidade técnica, um jogador referência, pode ser de arriscar e conseguir o Ganso, que seria um jogador que, além de tudo, poderia, pelo que já jogou e pelo que a gente imagina que possa render algum momento, chamar até a torcida e dar uma unida, uma força maior para o Fluminense nesse momento. Quem está ali no entorno do Ganso, as pessoas próximas ao Ganso, entendem que o Fluminense é a melhor situação para ele, porque o Fluminense esse ano tem algumas competições, não tem o peso de uma Libertadores, tem uma limitação financeira, não fez grandes contratações, tem um treinador que é também considerado uma aposta, então para o Ganso seria um recomeço num time que também está buscando dias melhores, como no caso esse ano de 2019. Vamos aguardar aí o Fluminense em vias de fechar essa negociação, ou espera logo fechar essa negociação com o Paulo Henrique Ganso. A gente vai para um rápido intervalo aqui na Central do Mercado, e daqui a pouco, voltando para o Brasil, não estava de férias, evidentemente, mas vai voltar a trabalhar no futebol brasileiro, é o Rodriguinho que está em detalhes para ser anunciado como novo jogador do Cruzeiro, vai trabalhar com o Mano, que ele conhece, vai jogar a Libertadores da América, e aqui na Central do Mercado a gente fez um perfil do Rodriguinho, que é um jogador vencedor. Dá só uma olhada. Um meio-campo polivalente e artilheiro. Assim podemos resumir Rodriguinho, que a torcida do Corinthians chamava ele de Rei Driguinho, Deus Driguinho. Será que você entende que pode ter esse sucesso todo no Cruzeiro? Sucesso todo, acho que o sucesso que ele teve no Corinthians, ele conseguir repetir no Cruzeiro, o Cruzeiro estava encontrando um substituto à altura
do Arrascaeta? Não sei que Rodriguinho que volta do Egito. A gente tem que pensar que é um jogador com mais de 6 meses, quase, eu diria quase de inatividade, tá? Porque o nível que estava jogando no Egito, e às vezes não estava nem jogando, a gente sabe que faz com que o jogador caia um pouquinho de rendimento na parte física, na parte técnica. A questão da adaptação, acho que ele não vai ter muita dificuldade, já conhece a cidade, já conhece o técnico, como se encaixar no elenco mais ajustado, também não é difícil, o elenco do Cruzeiro está bem acertadinho, é um time muito bem colocado, já tem um trabalho de anos do Mano Menezes, então é só questão de ver em que condição técnica e física ele vem, dá um tempo para que ele se adapte, acho que o Cruzeiro vai ter um bom jogador. Talvez não no nível do Corinthians e talvez não a ponto de ser o substituto do Arrascaeta, mas um jogador com condição de ajudar o Cruzeiro a disputar os títulos no ano. O Rodriguinho fechando, né, essa negociação, enfim, tudo certo com ele, o Cruzeiro ele pode reencontrar um ex-companheiro de Corinthians. A gente vai até o Globoesporte.com. Vamos mostrar aqui uma notícia que saiu, inclusive é uma negociação, o Al Nassr liberou, ele pertence, o Corinthians tem, né, o empréstimo, e houve uma liberação dos árabes para o Marquinhos Gabriel, e o Marquinhos Gabriel aparece na pauta do Cruzeiro. O Marquinhos Gabriel tinha um avanço, a gente chegou até a falar aqui na Central do Mercado com o Atlético Paranaense, mas aí de repente a notícia que vem lá de Belo Horizonte, o Gabriel Duarte colocando aqui pra gente, uma situação aqui do Marquinhos Gabriel como nome sugerido para o Cruzeiro. O Marquinhos Gabriel é sempre um jogador que tem um interesse de um grande clube, isso sem dúvida nenhuma. A gente viu nessa janela agora na Central do Mercado, muitos clubes especulando o Marquinhos Gabriel. Mas por que o Marquinhos Gabriel não consegue se firmar? É até surpreendente que ele tenha o interesse de tantos clubes assim, sendo que é um jogador que acaba dando muito pouco resultado, né? Eventualmente faz boas jogadas como essa que a gente está vendo, participa até de lances importantes, mas é muito eventual. E é um jogador que acaba sendo útil para formar o elenco só, e que você muitas vezes não sabe qual é o resultado que ele vai dar na hora que você precisa utilizá-lo. Pode muito bem dar ali uma boa condição em uma jogada ou outra numa partida, entrando no decorrer do jogo, mas pode muitas vezes, como acontece, aliás, na maioria das vezes, não dar resultado algum. Então, realmente é um jogador que tem que ser sempre bem avaliado qual o tipo de investimento que vai ser feito na questão de valores e para qual a necessidade. O que você precisa? Um jogador de composição de elenco, um jogador que vai entrar num time bem ajustado, ou você precisa de alguém que saia do banco para decidir, e aí não vejo o Marquinhos Gabriel como esse jogador. O Mano Menezes é um treinador que, sem dúvida nenhuma, vai ter que ter essa tranquilidade aí para saber onde colocar o Marquinhos Gabriel, claro, fechando essa negociação com o Cruzeiro. Tem outros clubes interessados, inclusive o Atlético Paranaense. Quem já está anunciado, já chegou, já vestiu a camisa do Atlético Mineiro. Olha lá, o Marques apresentando o Michael Bolt, que apareceu muito bem no Fluminense. A gente vai ver, inclusive, agora um trecho da entrevista coletiva, ele sendo apresentado e falando como jogador do Galo. A gente tem aqui, inclusive, ele falando, muito honrado de vestir a camisa do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro que tem a Libertadores da América, a fase pré-Libertadores. É uma grande contratação, o Michael Bolt? É uma boa contratação se ele conseguir apresentar o que parecia que ele ia apresentar no começo da carreira dele, e até mostrou uma parte no Fluminense. É um jogador que sai do lado de campo para dentro, mas também usa velocidade. Ele não seria chamado de Michael Faz o Bolt. facão, né? Essa jogada que a gente viu, que é exatamente o facão, que é quando o jogador sai do lado do campo, vai para dentro para receber a bola enfiada. Ele faz bastante essa jogada, e ele também pode ser lançado em velocidade pelos lados do campo. Esse me parece um jogador que, se não chega para ser titular, um jogador que chega para compor bem um elenco, um jogador que vai acrescentar nos momentos que entrar.